Lula evitou comentar a operação em seu primeiro discurso após a ação da Polícia Federal. Dentro do PT, uma ala defende o afastamento de Jacques Wagner para proteger o presidente. A direção resiste. O deputado Glauber Braga, do PSOL, chamou a explicação de Wagner de inconcebível. Esse silêncio de Lula é a prudência de quem espera o melhor momento ou o receio de que o caso respingue na sua campanha. Eu pergunto para vocês. Vamos ver quem está aqui comigo para responder essa questão. Agora sim, agora estamos lá. Então, é isso aí. Vamos começar aqui. Eu quero ouvir, primeiramente, então, o comentário do Adrilles Jorge, que falou primeiro. Tá, peraí, me dá a pauta que eu não ouvi nada que você falou. É o Jacques Wagner, pelo que eu vi. O Jacques Wagner, que inclusive até o PSOL, chamou a defesa do senador Jacques Wagner de inconcebível, Adrilles Jorge. O Jacques Wagner foi pego, vamos ser sinceros e objetivos aqui, o Jacques Wagner foi pego com a boca na botija. O governo Lula foi pego com a boca na botija. O Jacques Wagner foi pego recebendo propina, recebendo imóvel e dinheiro do Vorcaro, com o objetivo de atender aos interesses escusos do corrupto banqueiro Daniel Vorcaro. O Daniel Vorcaro tinha seus interesses defendidos pelo líder do governo no Senado e na Câmara. Ou seja, os interesses do Vorcaro eram os mesmos interesses de Luiz Inácio Lula da Silva. E ponto. O Lula vai dizer que não sabia. Como não sabia do Petrolão, como não sabia do escândalo do INSS, como não sabia do Petrolão. Nunca sabe. Todo mundo pratica as maiores falcatruas em nome do governo, em nome dele, e ele sempre posa de um sujeito completamente alienado do que se passa em seu governo. Ou seja, ou ele é um completo imbecil, um inepto, um nécio, que não sabe das falcatruas que passam pelo governo, ou ele é o grande artífice que sempre sobra. Ele estava preso, estava na cadeia, exatamente por estar imerso no centro nevrálgico da corrupção que se estabeleceu no seu governo. Petrolões, mensalões, toda sorte de crime, de crime de lesa financeiro, e eventualmente foi preso por isso. E tiraram ele da cadeia. O STF tirou ele da cadeia para fazer campanha para ele. A presença do Jacques Wagner no governo, a presença do Jacques Wagner no Senado se tornou absolutamente insustentável como líder do governo. Só que o Jacques Wagner, numa recente entrevista que ele deu na CNN, já deu um recado. O Lula já esteve envolto em muitas outras artimanhas e muitas outras acusações, e ele me ligou para prestar solidariedade a mim. E agora não tem solução. Ou se retira da própria carne, ou eventualmente vão ficar com esse navio naufragado dentro do seio do governo, que é o Jacques Wagner. Mas o navio é o próprio governo. O Jacques Wagner é a representação, é a personificação do próprio governo. Em se ficando, vai se controlar, vai se perceber que a corrupção está entranhada, mais uma vez, dentro do governo Lula, associada a Daniel Vorcaro. Em se tirando, o Jacques Wagner vai ser mais um que teve a cabeça cortada para preservar exatamente o governo. Aquela velha frase do Lampedusa, né? É preciso que alguma coisa mude para continuar tudo como esteve. Ou seja, Lula vai cortando a cabeça. E o Jacques Wagner já disse a chantagem. Se Lula eventualmente fez grandes, terríveis coisas, foi acusado de terríveis coisas, eu também posso. E por que eu tenho que ser cortado a cabeça? Porque você não é o Lula. O Lula é o tótem da esquerda. O Lula é o ungido da esquerda. Sobre ele nada pode acontecer. Todo mundo sabe que ele é corrupto, todo mundo sabe que ele foi para cadeia por corrupção, todo mundo sabe que ele é um ex-condenado que foi protegido pelo STF, mas todo mundo passa a mão nele. Agora, Lula vai passar a mão no Jacques Wagner? O problema é passar a mão, passar o pano para um governo que está atolado até o talo com a personificação da corrupção que se chama Daniel Vorcaro. Muito bem, gostaria também de ouvir a opinião de Dárcio Bracarense. Pô, Dárcio, até o PSOL, hein? Até o PSOL largou. O PSOL, em alguma medida, muitas vezes parece o novo da esquerda, né? Então, assim, cada um com seus problemas. Nós temos os nossos, eles têm os deles, né? Mas, assim, o problema todo é como que a população assiste a tudo isso. Por exemplo, eu acho que nesse momento aqui no Braddock Show, eu fico humilhado, careca, com Adrilles tendo a oportunidade de ficar com essa cabeleira dele, né? Olha só, olha que coisa maravilhosa. Eu sei que é implantado, mas eu não plantei. É cabelo de boneco.
Vereador você não tem área doadora para plantar, mas vai lá. Entendeu? Você pode me humilhar, entendeu? Agora, falando sério, o triste é assistir a tudo isso, Emilinho e Adriles, sem nenhuma reação. Porque, veja, o Polon, deputado federal, ele foi suspenso no Conselho de Ética, vai para o plenário ainda o caso dele, porque ele fez um protesto contra o presidente da Câmara. Outros parlamentares foram levados para o Conselho de Ética por palavras. Alguém abriu um processo contra o Jacques Wagner? Esse senhor disse que recebeu envelopes de dólar do Senado para viajar. Isso é mentira. Existe ato na mesa que comprova. Esse senhor, ele participou de esquemas absolutamente fraudulentos, sentado na cadeira de senador da República. E é a Polícia Federal quem está dizendo. E aí, quando ele é questionado, ele peita o presidente da República no seguinte sentido: falou, ele cometeu coisa pior do que eu, pô. Quem é ele para me julgar? Ele não vai me tirar da liderança. Espero que ele não faça, porque eu o conheço há 40 anos. O Adriles tem toda razão. É linguagem de máfia isso aí. É aquele aviso, ó, eu vou, mas levo você junto. Então, eu acho que o problema todo é a população refém desse tipo de relação promíscua. Esse que é o drama. E pior, a gente sabe que a Polícia Federal só está agindo porque existe hoje um personagem chamado André Mendonça que garantiu que as informações desse processo não subam, porque o topo da Polícia Federal está comprometido com o Vorcaro, muitas vezes sentado lá em Londres tomando uísque, e a PGR, infelizmente, também. A situação é muito séria, muito grave, e, lamentavelmente, eu não faço a menor ideia de qual final terá essa história. A sensação que dá, até o cheiro, é de orégano, pepperoni ou calabresa, enfim. Mas eu espero realmente que, pelo menos para poder mostrar à população que está tudo muito complicado e que precisa mudar em outubro, isso sirva. A única coisa que eu espero. Muito bem, muito bem. Governo esvazia equipe policial do ministro Mendonça e cresce a suspeita de retaliação. O Ministério da Justiça mandou policiais federais cedidos a juízes voltarem à Polícia Federal. Nos bastidores, a medida é vista como retaliação. Ela pode esvaziar a equipe do ministro André Mendonça, que investiga o caso Master, e o INSS. A gente sabe que ele corre um risco gigante aqui nesse país. Casos que também estão atingindo aí agora os aliados de Lula. O governo nega e diz que é para reforçar o combate ao crime. Mas o timing chama atenção. É eficiência, Adrilho Jorge, ou jogada para atrapalhar quem incomoda? Olha, se fosse em outro período da história da República, a gente poderia até falar que eventualmente era uma substituição plausível pela Polícia Federal. Agora, quando a gente tem membros da Polícia Federal servindo de agentes diretos à polícia, aos interesses escusos e autocratas, sobretudo do STF, que é exatamente o verdadeiro comandante do Brasil, o governo Lula, na verdade, é um puxadinho do STF, foi colocado lá, retirado da cadeia. Mas a gente sabe que boa parte da República está instrumentalizada por uma sorte de conjunções corruptas, de interesses escusos, que não são exatamente o interesse republicano, e a gente sabe que esses interesses, esses atores dentro da Polícia Federal se prestam exatamente a perseguir senhoras com bíblias na mão, estabelecer inquéritos absolutamente ilegais e imorais com tipificações criminais que não existem, para prender, para perseguir jornalistas que estão exilados, que vão lá, que estão em asilo, ou seja, parte da Polícia Federal foi instrumentalizada. E quando a gente percebe que o André Mendonça está fazendo uma investigação completamente idônea, completamente imparcial, para saber o que de fato ocorreu, sobretudo nesse escândalo gigantesco, que é o escândalo envolvendo o Banco Master, que envolve também o INSS e as relações espúrias de Vorcaro com entes que estão lotados na República, a gente percebe que o governo federal tem uma intenção. Então você tem, o Emilinho, um golpe interno
Teve um golpe dado interna corporis, quando o STF, por exemplo, tirou o Lula da cadeia e fez campanha para ele, e está com o centro do governo completamente complacente ao STF. O STF, por exemplo, mais uma vez, com um exemplo, ele recebeu o dinheiro do Vorcaro através dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Interesses escusos do Vorcaro estão em cima do julgamento. Entendeu? O líder do governo do Vorcaro, do Vorcaro também, do governo Lula, está sendo exatamente, teve busca e apreensão e está sendo acusado de receber propina e dinheiro sujo do Vorcaro. Entendeu? Lewandowski recebeu dinheiro sujo do Vorcaro. Você tem toda a cúpula do governo envolvida com o Vorcaro. Lula fez reuniões secretas com o Daniel Vorcaro. O esquema teria começado lá no PT da Bahia. Ou seja, você tem uma série de implicações. Você tem uma Polícia Federal que foi, em grande medida, instrumentalizada. Um dos chefes da Polícia Federal foi contestado, exatamente, diversas vezes na própria Câmara, na Câmara Federal, como uma espécie de ajudante de ordens do Alexandre de Moraes. Então é muito complicado, é muito delicada a situação do André Mendonça, que deveria temer, e ele fala que não tem medo da própria morte, deveria temer pela própria vida. Você tem toda uma guerra, uma guerrilha de dentro da República com as poucas pessoas que ainda tentam dar transparência. O golpe foi dado. O golpe foi dado quando o STF prendeu o Bolsonaro, prendeu os auxiliares de Bolsonaro, tirou o Lula da cadeia, fez campanha para Lula, e a gente está vivendo um contragolpe. O André Mendonça é um artífice desse contragolpe. É uma das poucas pessoas dentro das instituições que não estão completamente corrompidas por esses golpistas. Golpistas Lula, golpista Alexandre de Moraes, golpista cúpula do STF. Então, a gente tem que ver o que vai acontecer. Porque se as investigações forem obstaculizadas pela própria Polícia Federal, a gente não vai ter outra alternativa a não ser fazer, sei lá, uma insurreição civil democrática pedindo impeachment do Alexandre de Moraes, ou do chefe da Polícia Federal, ou do próprio Lula. Porque quando as instituições se veem completamente carcomidas por dentro, a gente não tem o que fazer a não ser lutar contra essa ditadura subliminar que a gente está vivendo hoje no Brasil. É isso aí, bichão. Deixa eu ouvir então o nosso Dárcio Bracarense. Você acha que o timing aqui, Dárcio, é esquisito, hein? É esquisito. Agora tem alguns nomes assim que eu queria saber. Será que o Fábio Chor saiu do gabinete do ministro Alexandre de Moraes? Porque ele foi cedido ao ministro Alexandre de Moraes. Será que ele saiu? Eu tenho interesse em saber. Esse pedido, o Lula anunciou antes. Quando eu fico observando as manchetes assim, eu tenho uma certa preocupação. Eu falo assim, o governo esvazia a equipe policial, né, do ministro Mendonça, tal. Não é do ministro Mendonça. Existem agentes de polícia e delegados de polícia trabalhando para parlamentares também, que ajudam a fiscalizar o governo. O Estadão, em alguma medida, ele poderia ser um pouco mais completo no seu jornalismo. Coisa que está faltando ultimamente, hein? O que está acontecendo com o jornalismo, hein, Adriles? Você que é mais especialista do que eu nessa área, hein, meu irmão? Por que os jornalistas não se interessam mais por nada, não pesquisam nada, não olham um ato da mesa, não procuram saber se senador pode ou não sacar dólar do Senado? O que está acontecendo com o nosso jornalismo, que às vezes parece que, em alguma medida, todo jornalismo parece o grama cubano? Porque isso aqui é uma contenção da fiscalização ao governo. Ou eu estou errado? Não, eu falo como jornalista. O que está acontecendo? Não, o que aconteceu com o jornalismo há muito tempo. O jornalista se transformou, desde que a ideologia tomou posse das faculdades de comunicação, em militância. A Globo é militante, o Estadão é militante e a Folha de São Paulo são eivados de militantes. Então, quando você tem alguma denúncia, ou falsa acusação de golpe, por exemplo, como a gente deu o exemplo aqui agora, contra os Bolsonaro, ou contra a direita, ou contra algum conservador, todo mundo vai comendo todo mundo. E aí, eventualmente, quando você tem um jornalismo alinhado a uma ideologia de um judiciário supremo e de um governo federal, aí você não tem para onde correr. Porque o jornalismo realmente é o quarto poder, mas é o quarto poder que está alinhado ao primeiro, que é o governo federal, ao segundo, que é o judiciário, e você tem o legislativo, que é feito de quem toma lá, quem paga mais leva, entendeu? Então, assim, a gente tem a pior ditadura, que é uma ditadura subliminar, cuja cereja do bolo é a grande mídia.
É a imprensa, que é militante, que finge às vezes de verossímil, mas eventualmente só vai buscar arrebentar a vida dos adversários políticos. Ou seja, a imprensa é um partido político. É isso que aconteceu com o jornalismo. Aí eu completo a resenha de sexta-feira, Emilinho Surita. O Adrilles me deu o que eu precisava. A imprensa, na verdade, ela é parte da ditadura. E um novo governo precisa instalar uma comissão para avaliar os crimes do regime e incluir essa gente que praticou crimes, inclusive contribuindo com prisões, como foi o caso de Felipe Martins, que teve a pena de um jornalista colaborando com aquela detenção. Assim como tivemos propagandistas do regime nazista presos, teve até enforcado, não quero enforcar ninguém não, a gente um dia vai precisar de acertar as contas com aqueles que se azevedaram. Vamos para a próxima. Vamos lá, vamos falar de eleições. Tabuleiro da eleição. Enquanto Flávio busca vice-mulher, Caiado está com o Kassab. Rogério Marinho, coordenador da campanha de Flávio, citou 3 mulheres cotadas para vice, com Tereza Cristina à frente, e descartou uma chapa só do PL. Por sua vez, não descarta Kassab como vice. E conversa também com Zema. Os dois querem ampliar alianças para além do próprio partido. Do outro lado, Lula já está fechado com Alckmin, meu amigo Adrilles Jorge. Bom, vamos lá. Eu começo pelo fim, né? O Lula se somou àquele que chamou o governo dele de cena do crime, né? O Alckmin traiu, não é a própria ideologia, o princípio de perceber o mundo, traiu o próprio caráter. Um homem que já chamou o Lula na cara dele de corrupto, de ladrão, falou de dinheiro de cueca, de membros do PT, falou que Lula queria retornar à cena do crime e retornou junto com Lula para a cena do crime, exatamente por uma circunstância. Eu acho que chega um momento... O Milor Fernandes dizia uma coisa muito engraçada, né? Caráter é igual virgindade. Perdeu uma vez perdida, já era. Enfim, não tem jeito de voltar atrás. Você pode pedir perdão e se penitenciar a vida inteira pelo remorso, esperar a misericórdia divina ou de quem você traiu, ou da pessoa que você apunhalou pelas costas. Mas o Alckmin não parece não esboçar nenhum tipo de arrependimento. Ao contrário, ele está no centro do poder, no centro do crime, palavras dele, não são minhas, que ele acusou. Agora, em relação a vice do Flávio, Deus queira que não seja o Kassab, primeiro. Eu acho que a Tereza Cristina é um nome interessante, razoável, tenho críticas a ela, particularmente a falta de incisividade dela em combate ao STF, ou a ela não combater suficientemente bem o MST, né? Ela que é uma representante do agro. Então ela é uma pessoa do diálogo, da complacência. Eu acho que diálogo demais às vezes me incomoda um pouco. Não me interessa que seja homem ou seja mulher, entendeu? Eu quero que a pessoa seja competente, que seja suficientemente proba e não seja apenas um tecnocrata, porque a gente não vive tempos normais no Brasil, tá? O Flávio Bolsonaro foi escolhido e isso não é demérito. Ele é um político hábil, ele é um político de diálogo, ele tem uma longa trajetória na vida política, mas a principal função dele é ser o filho de Bolsonaro. Bolsonaro vive na própria carne a ditadura, as mazelas da ditadura. Bolsonaro tem uma ditadura querendo assassiná-lo, literalmente, não é metaforicamente. Torturá-lo na cadeia, entendeu? Um homem inocente que está sendo torturado, que recebeu 10 cirurgias lá e demorou 1 ano para ter uma prisão domiciliar. Então, Flávio Bolsonaro é visceralmente ligado ao pai, e a vítima, que é o pai, e o corpo da República, de senhoras com bíblias e batons e rosários na mão, que estão sofrendo na cadeia. Agora, a gente tem que ter um vice à altura desse elemento trágico e virtuoso no mesmo sentido, né? Espero que seja uma boa escolha. É isso. É isso aí. E você, como que você montaria a chapa aí do Flávio, meu amigo Darcio Bracarense? Eu sou uma pessoa meio cética em relação a essa questão da vice, sabe? Assim, eu discordo de todo mundo que discute sobre esse tema, porque vice importante seria para um caso como se fosse, por exemplo, a primeira eleição do Lula.
que era uma incógnita, ele queria passar uma imagem de que alguém que não iria impor uma ruptura ao país, e ele precisou de chamar alguém do mercado, nesse caso Zé Alencar, a Adriles deve lembrar disso, né, que era um grande industrial, fez uma carta para poder dar uma sustentação para uma candidatura de risco. Eu não acho que o Flávio representa uma candidatura de risco e não acho que ele precisa desse anteparo. Eu não sei se ele tem uma imagem de que não se relacionaria bem com as mulheres, muito pelo contrário. Eu acho que ele se dá muito bem no diálogo com as mulheres e vejo isso constantemente. Assim, o PL Mulher, inclusive, tem crescido cada vez mais. Eu acho que o Flávio precisa de escolher um vice que passe confiança para o público conservador de que, eventualmente, numa falha, os projetos que ele venha representar, e é um projeto de mudança de país, não mudem de rumo, não mudem de posição. Então, eu sinceramente não creio que uma vice para o Flávio vá mudar a história. Eu acho que a grande força dessa eleição é o Jair Bolsonaro ainda. E isso sim é o que está movendo essa população a querer mudar o país. Por exemplo, hoje o Lula, sejamos sinceros, o vice do Lula vai fazer diferença para o eleitorado da esquerda? Vocês sabem que não. Por que vocês acham que um vice do Bolsonaro faria diferença? A única coisa que faz diferença é o seguinte: a nossa preocupação com as traições. Essa é a diferença para um eleitorado. O vice que não atrapalha já é um avanço, né? Exatamente, Adriles. Então, assim, se vai ser mulher, homem e tal, sinceramente, o que a gente deseja é que não seja alguém que possa conspirar, que possa atrapalhar e que seja alguém que possa contribuir de alguma forma. Se ele souber fazer uma boa escolha, seja mulher, homem, do Nordeste ou não, mas que tenha, sobretudo, um olhar para as dificuldades do Brasil e que contribua com ele nos seus projetos, eu acho que é o mais importante. Eu acho que o Flávio, não é uma crítica, tá, Flávio? Mas não fica se preocupando com esse papo de mulher, se vai ser mulher, se não vai, porque, sinceramente, quem está te observando já viu que você tem condições de fazer um bom projeto para o país. Pense em salvar esse país e recuperar, mostre as mazelas que o Lula produziu e qual é o caminho para que a gente possa levar essa população a prosperar. É isso que importa. Boa. Deixa eu passar um recado para a nossa audiência. Você sabia que investir em ouro com a Golden Brasil pode ser mais rentável que investir na poupança? Veja agora o recado da Golden Brasil. O mercado de minérios cresceu muito em 2024 e pode oportunizar você a também participar de um mercado com crescimento constante. Veja como centenas de clientes da Golden Brasil estão valorizando seu capital há muitos anos. E esses clientes estão tendo uma lucratividade pré-fixada, lastreada em minérios reais. Sem ter preocupações com tudo que vem acontecendo no nosso país, os nossos clientes valorizam o seu capital. O ouro há muitos anos é um ativo global que valoriza o capital das pessoas e ainda traz proteção patrimonial. Você gostaria de ter a proteção do seu patrimônio e valorizar o seu dinheiro todos os dias? Com a Golden Brasil, isso é possível através dos nossos contratos de minérios. Quer saber mais? Chame já os nossos consultores através dos contatos que estão aqui na tela e valorize o seu capital. Golden Brasil, segurança e valorização do seu patrimônio. Tá aí, ó. Golden Brasil, a gente ouve muito falar em mineração, terras raras. Tá aqui uma empresa que investe nesse setor. Eu convido vocês a conhecer a Golden. Ó, inclusive pode ligar para tirar suas dúvidas. Hoje é dia de jogo, tá certo? 8h40 da noite, mas você pode ligar, pode mandar mensagem no WhatsApp. Tá aqui, ó, o telefone DDD 47 988 19 2616 ou aponte a câmera do seu celular aqui para o QR Code e entre em contato direto via WhatsApp. Eu gosto de ligar. Pega o telefone, liga, tira as dúvidas. Eu sou desses. Não sei vocês, mas
Entre em contato, busquem saber mais. Tá aí, ó, tem muito cliente lucrando com os contratos de minérios da Golden Brasil. Beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui o nosso bate-bola de hoje. Ciro Gomes diz que Lula e Bolsonaro são iguais. Recusa disputar a presidência e aposta no estado do Ceará. Em entrevista, Ciro Gomes recusou disputar a presidência pela 5ª vez e vai tentar governar o Ceará. Diz que Lula e Bolsonaro são rigorosamente iguais na economia. Para presidente, votará para presidente, Ciro Gomes vai votar no Aécio Neves. Descartou Flávio, mas aceita o apoio do PL. Criticou duramente a economia de Lula e o avanço das facções. Será que Ciro tenta criar um caminho próprio? Nem esquerda, nem direita. Um pé em cada canoa, Dárcio. Vamos começar pelo Dárcio Bracarense aqui, o comentário. Olha, eu vou ficar com o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho dizia que Ciro Gomes teria uma grande carreira. Mas aí ele escolheu ser office boy do PT. Desculpa, a palavra não é minha. É do professor Olavo de Carvalho. Não é. Assim, o problema todo do Ciro Gomes é que ele se colocou numa posição de que ele defende uma ideia de sociedade onde você tem um controle social. Muitas vezes ele é capaz de identificar os problemas da sociedade brasileira. Isso é uma característica de alguns esquerdistas, tá? Eu até recomendo vocês, conservadores, a leem os esquerdistas. Eu estava lendo, por exemplo, acho que é Segurança e Medo na Cidade, do Zygmunt Bauman. Ele identifica problemas das metrópoles, das cidades. Ele identifica de forma muito adequada. A identificação do problema, muitas vezes, é perfeita, só que a solução é sempre um problema, porque aí vem a ideologia esquerdista utilizando o problema como ferramenta. A esquerda é mestre nisso. Ela identifica a miséria e culpa o capitalismo. Ela identifica a ausência de saneamento e culpa o capitalismo. Ela identifica os problemas e culpa sempre o capitalismo, porque o objetivo dela é destruir o capitalismo, não é resolver os problemas. Mas o Ciro Gomes ele tem essa capacidade de identificar os problemas do Brasil. Só que todas as soluções dele normalmente vêm de uma receita pronta, mofada do século XIX, ligadas à ideologia marxista. Então, eu só lamento, assim, eu acho que o problema todo do Ciro é essa prisão, essa bola de chumbo no pé, né? E claro, ele tem outros problemas, assim. E outra coisa também, né? O Ceará, ele faz parte de uma oligarquia política que domina aquela região desde que o tataravô dele era Capitão Mor. Então você imagina como é que faz, né? O cara que ele tem uma visão de mundo progressista e ao mesmo tempo pertence a uma oligarquia política que manda na região e que nunca vai mudar. Então eu tenho uma séria dificuldade de defender o apoio no Ciro Gomes, porque eu acho que o Ceará merecia uma libertação, mas ao mesmo tempo eu entendo que a luta que ele faz lá contra o PT é uma situação complicada. Eu diria que o Ceará hoje não é muito diferente da Polônia num determinado tempo da história. Eu só espero que as forças de libertação do país, né, do campo conservador, consigam encontrar um melhor caminho para o Ceará, que hoje, infelizmente, está dominado pelas facções. É uma verdade, o Ciro agora está utilizando essa retórica. Eu não sei se de forma verdadeira, não sei se ele realmente vai topar fazer o enfrentamento que o Brasil precisa, mas a gente tem que ter esperança, é a única coisa que eu posso dizer. Mas no Ciro não dá para confiar. Nunca confiei e vou continuar sem confiar. O Adriles confia no Ciro da Massa. Cirão da Massa, Adriles Jorge. Eu sei que você confia no Ciro Gomes.
Eu confio no Ciro como um eterno personagem mal criado por ele mesmo. O Ciro tinha tudo para ser um grande político de aspecto de centro-direita. Ele até atraiu, em alguma medida, como o Dácio visa, a simpatia do próprio Olavo de Carvalho. Chegou a atrair a simpatia do próprio Bolsonaro, em alguma medida, mas sempre se colocou a serviço de ser um cão domesticado pelo PT. Vocifera, briga, critica o Lula, mas nos últimos, 4, 5 eleições, em todos os segundo turnos em que ele foi derrotado, ele sempre esteve e ficou ao lado do PT para fazer o mesmo cronograma de ataques que ele fez. Parece que agora o PL está apoiando ele, porque ele tem um problema com o irmão dele, que realmente está mais à esquerda do que o próprio Ciro. E assim, o Ciro e o irmão, eles pertencem a uma oligarquia, né? Dentro do espectro cearense, do Tasso Gereissati, da família Gomes. É uma espécie de coronelismo metido a progressista, mas que domina com mão de ferro o Ceará, e tem outras forças agora conflitantes lá, e eventualmente ele quer se colocar à revelia dessas forças e impor exatamente, mais uma vez, a dinastia Gomes como precursora de um longo poder vindouro. Enfim, eu acredito, tomara pelo menos que o Ciro, no segundo turno, ele manifeste uma opção que não vá recair mais uma vez no senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Porque, para salvar a própria história também, né? A história do Ciro foi um político promissor, que foi um jovem governador, um jovem ministro da Fazenda, que teve uma competência relativa, grande até como governador, como ministro da Fazenda do Itamar, saiu, entrou para apagar o fogo do escândalo do Recupero, né? Aquele que falava, como é que é? O que é bom a gente mostra, o que é ruim a gente esconde. Enfim, eu conheço muito bem a história do Ciro, já conversei com o Ciro, é uma pessoa, não é uma pessoa agressiva como ele é no público, é uma pessoa até afável, mas que é vítima dos seus próprios erros históricos. Infelizmente, se acadelou, talvez seja um verbo muito terrível, assim, porque eu tenho um certo até carinho caricato pelo Ciro, né? Mas se domesticou pelo PT, virou uma esquerda soft, sempre debaixo do braço, debaixo do sovaco do Lula, e virou um instrumento de oposição a quem quer que fizesse caminho ao obstáculo do caminho do Lula para o poder, né? Da Dilma também, foi um fervoroso defensor da Dilma contra o impeachment. Então, assim, é uma série de escolhas desastrosas. Beijos, Ciro, mas você fez uma série de escolhas que arruinaram praticamente a sua carreira política. Pode ser que você se eleja governador, você é o favorito, mas pense bem nos erros do passado para cometer algum acerto no futuro, meu querido. Boa. Pesquisa em São Paulo. Tarcísio lidera a corrida ao governo e Derrite aparece bem posicionado para o Senado. Marina Silva e Simone Tebet lideram a pesquisa. Paraná pesquisas pelo Senado. Mas Guilherme Derrite, do PP, vem subindo com Ricardo Salles logo atrás. E há um dado chave. A líder Marina também a mais rejeitada. Já para governador, Tarcísio na frente da corrida. No primeiro turno e no segundo turno, o Tarcísio mantém a vantagem, 51% a 37,9%. A eleição é só em outubro. Esses números de hoje, Dárcio Bracarense, se sustentam até lá. Aliás, deixa eu convidar também a audiência. Na segunda-feira a gente vai ter um programa especial, uma entrevista com Derrite presencial aqui em São Paulo. Esse é um programa diferente, muito bacana aqui, um Braddock Show para vocês aí. Vamos, claro, falar de segurança pública. Você acha que esses números se sustentam até lá, Dárcio? Olha, eu sinceramente acho muito difícil da pesquisa mudar em São Paulo. Quer dizer, a não ser que alguém coloque algum remédio na caixa d'água pública, né, das cidades do estado de São Paulo, porque eu não vejo outro nome no horizonte. Inclusive estive em São Paulo, tenho observado o cenário eleitoral em São Paulo, um outro nome para poder governar o estado que não seja o Tarcísio. Vocês vão escolher quem? Fala para mim. É uma loucura. O Derrite, ele hoje é um candidato fortíssimo e absolutamente alinhado com a preocupação do país. E a preocupação do país passa por São Paulo.
Porque uma das facções terroristas que se espalhou pelo planeta Terra e que o mundo tenta combater e que o mundo reconhece como terrorista, menos o Brasil, nasceu em São Paulo. E o povo paulista sabe disso. Agora, sinceramente, se a população de São Paulo resolver escolher STEP e ET para representá-los, aí, sinceramente, eu não sei nem o que dizer. Isso coloca um Estado que não é nem um Estado, é um país, é uma nação, é uma potência, sabe, com uma responsabilidade enorme, com uma representação pífia no Senado da República. Então, assim, eu acho que, independente de qualquer coisa, eu não estou dizendo que o Derrite é o suprassumo da inteligência humana e que vai ser um político, o maior estadista da história, não. Mas eu conheço o trabalho do Derrite, sei que é um bom parlamentar, sei que é alguém que tem proposições importantes, alguém próximo da segurança pública, que conhece o problema e que tem condição de colaborar. Foi um grande secretário de segurança pública aqui em São Paulo. Assumiu... segurança pública, tem condição de colaborar. Agora, pelo amor de Deus, não dá nem para comparar. Então, é óbvio que esse cenário deve se manter, né? Boa. E o nosso pré-candidato aqui a deputado federal pelo estado de São Paulo, estavam me perguntando aqui, Adriles, pô, e o Adriles? Não veio para deputado? O pré-candidato aí, ó. Enquanto o nosso amigo Darcio Bracarense, pré-candidato também a deputado federal pelo Espírito Santo, aqui 2 guerreiros da liberdade, nossos parceiros aqui do Braddock Show. Ô, Adriles, o Tarcísio obviamente ganha com folga, né? São 2 cenários, né? Isso mostra que, para felicidade de muitos e infelicidade de outros, e para preocupação e para uma análise social específica da política, que é o seguinte: Tarcísio está praticamente eleito, é claro que tem que fazer uma campanha justa, uma campanha boa, não pode se colocar como vencedor, não pode pisar na soberba, mas assim, é um ótimo governador, é um excelente governador, é um tecnocrata, deixa a desejar nas críticas que eu acho que faltaram ao STF, sobretudo as injustiças cometidas por esse judiciário, mas, no aspecto geral, é um grande governador, é um homem afável, é um homem extremamente brilhante, conhecedor dos problemas de São Paulo, e é um excepcional governador nesse sentido, de gestão, né? E assim, ele vai além de qualquer tipo de princípio ideológico. As pessoas querem uma pessoa eficiente, entendeu? E aí é que está o imbróglio. Como é que o governador não arregimenta exatamente 2 senadores que eventualmente façam parte dessa gestão excepcional do Tarcísio, desse brilhantismo dele, né? Porque o Derrite até que tá bem nas pesquisas, mas também tá empatado, tecnicamente, né? Empatado com o que há de pior, tecnicamente, que são as mulheres, a Simone Tebet e a Marina Silva. E a gente precisa de um Senado forte. A gente necessita urgentemente, a gente que eu falo não é nem a direita, é o Brasil. Se a gente não tiver um Senado forte que coloque um freio de arrumação no STF, e aí eu falo de maneira clara, um pedido de impeachment, uma reforma ampla do judiciário, a gente vai continuar com isso? Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, mandando e desmandando do país, de maneira arbitrária, solete, anulando julgamento, prendendo pessoas inocentes. Ou seja, o Senado é imprescindível. São Paulo tem 2, deveria ter 20, né? Se a gente tivesse uma reforma eleitoral justa, era para ter 10 senadores em São Paulo, mas não, tem 2, vamos lá. Agora, a direita tem que melhorar também, né, meu filho? Eu deveria ser um bom político e omitir certas coisas. Eu tenho muita afabilidade e muita complacência em relação ao André do Prado, mas ele não é o nome, nunca foi o nome da direita. É um homem de centro, é um radical do centro. Enfim, e não tem essa identificação com o eleitorado de centro. Não sei quais são as razões que levaram ele a ser escolhido. Beleza, não acho que ele seja um homem desonesto ou improbo, mas ele não tem uma afinidade muito grande com a direita brasileira. Então você tem uma segunda vaga, que eu poderia até acrescentar algo, né? Você tem a possibilidade, por exemplo, sem entrar no mérito de alguém achar que ele é bom ou ruim, do Pablo Marçal ser tornado elegível e ir para uma vaga do Senado. Aí também é uma outra coisa, um outro leque que se abre. Então, mas é muito temerário, é muito complicado a gente estar praticamente em julho, há 3 meses da eleição, e a gente ter um cenário tão preocupante. Derrite está bem nas pesquisas? Tá, mas está empatado com a Marina e com a Simone Tebet.
o outro nome mal aparece nas pesquisas, o nome da direita que eu estou dizendo. Então, é um cenário duvidoso, não deveria ser, por causa da gente ter um governador que tem um voto bastante consolidado, para além de qualquer tipo de dicotomia entre direita e esquerda, inclusive. Então, a gente tem que fazer uma campanha melhor, a gente tem que ter escolhas, não melhores escolhas, mas escolhas mais racionais, mais calcadas na realidade do pensamento do eleitorado brasileiro, para estabelecer quais são os caminhos que a gente tem que tomar e os problemas que a gente tem que resolver. O Senado em São Paulo é uma coisa extremamente preocupante. Gosto do Henrique, acho que ele tem toda a possibilidade de vencer as eleições para o Senado, mas tudo pode acontecer. E eu não queria que a gente estivesse em julho com essa premissa de que tudo pode acontecer, porque é muito preocupante. Delicada situação em São Paulo. O Adriles expôs muito bem aqui. Mas, o Adriles, agora para descontrair, eu quero perguntar uma coisa para você, meu amigo. Em época de eleição, costuma-se trazer temas conspiratórios. Tem gente comentando nas mídias sociais que o Lula real não está vivo. Lula agora é um sósia, ou coisa do tipo. Adriles Jorge me deu uma luz. É sério? Isso é pauta? Deixa eu te falar uma coisa. Oxalá o Lula tivesse sido substituído por um sósia. Porque, eventualmente, a gente poderia dar um salvo-conduto pro Lula. Porque o Lula tem piorado cada vez mais, entendeu? Parece que as artérias entupidas, a idade avançada, que diziam, né, geram mais sabedoria, mais complacência nas pessoas, mais abertura à realidade, tornaram o Lula uma pessoa cada vez pior. O Pedro Nava dizia isso. Esse negócio de idade, os canalhas também envelhecem, né? E o Lula envelheceu mal, não do ponto de vista físico, porque ele tá com botox até no nariz, até na orelha. Mas, eventualmente, ele se transforma em uma pessoa pior. Ele não tem pudor, não tem escrúpulo em ver um adversário dele sendo torturado na cadeia, não tem pudor, não tem escrúpulo em não classificar forças narcotraficantes como terroristas, para acabar com o narcotráfico brasileiro, para ajudar. Não tem pudor em apoiar, endossar, patrocinar ditaduras pelo mundo, ditaduras que assassinam crianças, pessoas inocentes, matam seu povo de fome. Ou seja, o Lula, esse original, é tão ruim quanto o Lula de 10, 20, 30 anos atrás. Talvez o demônio dentro do Lula tenha se tornado pior ainda pela dimensão do poder exacerbado que ele tem cada vez mais. Quem dera que fosse um sósia, pelo menos a gente poderia absolver em alguma medida alguns pecados graves do Lula do passado, mas ele só está acumulando anos e milênios e milhões de anos no inferno. Só isso. E tem coragem de falar mal de Neymar Júnior, meu amigo Darcio. E para uma criança ainda. Eu quero falar sobre isso depois também. Não, fala logo, porque é revoltante o Lula ensinando para uma criança que ele deve desprezar alguém que está lesionado. Ou seja, é uma coisa impressionante a oportunidade que o Lula teve ali para aquele menino de falar, olha, o time brasileiro tem que ser como a nação. Quando um se machuca, o outro grupo trabalha para esperar o colega melhorar, um dá a mão para o outro, espírito de corpo, vamos dar as mãos e vencer juntos. Não, ele dá o mau exemplo. Mas, olha, pesquisem depois sobre o menino do NEP. Vocês vão saber quem é o Lula. Entendeu? Então, assim, gente, não dá. Esse sujeito, ele é muito perigoso. E, Emilio, vou te contar um outro segredinho aqui. O Lula agora deu para defender a cultura e está defendendo que nas entregas do Minha Casa Minha Vida tem que ter biblioteca, Emilio. Quem vai se colocar contra, Emelinho? Ninguém. Você sabe por quê, Emelinho? Porque quem se colocar contra é contra a cultura do mais pobre. Só que, na verdade, Emelinho, direito autoral não pode ser licitado. Não pode ter concorrência, porque é exclusivo. E aí, Emelinho, tá rolando centenas de milhões em compra de livro do MEC, dinheiro carimbado, que deveria ir para a educação, que vai para um programa específico para abastecer as bibliotecas das centenas de milhares de Minha Casa Minha Vida do Brasil. Um baita esquemão. Então eu espero que a Câmara Federal e o Senado criem logo um projeto de lei proibindo compra de obras com direito autoral, portanto só comprar aquelas que estão livres de direitos autorais, os clássicos de preferência,
para as bibliotecas do Minha Casa Minha Vida. Essa lei tem que ser feita o mais rápido possível. Tem que chamar Lei Anti-Esquema do Cachaceiro, para que a gente possa estancar essa fonte, mais essa fonte. Porque, só para finalizar, vou dar uma dica para vocês de um livro. Deixa eu ver se eu acho esse livro aqui. Eu indiquei essa obra para um amigo recentemente. Aqui, ó. Essa obra aqui, ó. Meu Vizinho é um Psicopata, da Martha Stoltz. Comprem esse livro. Vocês vão descobrir que um psicopata, ele não pode ser parado. E quando ele é preso, se ele voltar a ser solto, ele vai evoluir na prática criminal. Nunca vai parar. Se ele é um estuprador, presidente da República. Se ele é um estuprador e ele foi reconhecido por uma vítima, quando ele sair da cadeia, ele vai passar a matar as vítimas. Se ele for pego de novo e ele voltar a sair da cadeia, ele vai passar a ocultar os corpos. E assim ele vai evoluindo cada vez mais para poder não ser pego, mas ele não vai parar a prática criminal. Mas eu não estou falando de assassinos, eu não estou falando de serial killer, eu não estou falando de estuprador. Eu estou falando de psicopatas, que pode ser até um parente seu, e você nem sabe, manipulando toda a sua família.